A PASCOM da Igreja Conventual de Santo Antônio apresenta Vocacionados, Caminhos de Fé. Me chamaste para caminhar na vida contigo. A vocação como um processo de discernimento. Vocação é um chamado de Deus e uma resposta do homem ou da mulher. É Deus que chama para um propósito, para servir. E nesse chamado é preciso que a pessoa tenha o discernimento desse chamado, porque exige de cada um ruptura com os bens materiais, ruptura dos laços familiares, para estar livre para servir o Senhor. Então é muito importante quando a gente olha para esse propósito de Deus em nossas vidas e vê que é preciso todo um desapego para estar livre para servir ao reino de Deus. Toda vocação exige sempre um êxodo de si mesmo para centrar a própria existência em Cristo e no seu Evangelho. Papa Francisco. E é muito marcante na nossa vida, porque é um momento de escuta da palavra de Deus, né? E ao mesmo tempo de uma decisão para viver essa palavra que nos leva adiante. Eu morava aqui em Natal e estava de volta para a minha terra. E quando eu cheguei, estava acontecendo as missões. E eu participei dos últimos dias que foi assim muito marcante. As pessoas emocionadas, as pessoas não tinham assim um conhecimento próximo do que seriam os frades capuchinhos. Sabia que eram os padres vestidos de marrom, né? Que na verdade eles ainda não eram padres, só religiosos, não sacerdotes. E foi assim envolvendo a comunidade a ponto, né, de me marcar por essa espiritualidade que eles transmitiram. Esses dois frades, o Frei Eliomar e o Frei Lucas. E o outro aspecto que me chamou a atenção foi justamente o ato. E eu fiquei encantado com relação ao ato. Então isso foi marcante na minha vida. Eu trabalhava, eu ensinava. Depois tive que fazer a opção, né, de deixar o trabalho, deixar a família para ir em busca de um sonho, né, daquilo que estava me inquietando. E hoje eu continuo, já desde 93 que eu entrei no convento. Estou até hoje e eu não sei viver fora do convento, da vida fraterna. Esse chamado de Deus, ele mexe com nossa estrutura, porque cada um vem de um lugar diferente, de uma cultura diferente, para viver uma fraternidade despojada de tudo, vivendo a pobreza, a castidade e a obediência. E a riqueza da vida fraterna está justamente na diferença e nos dons de cada um. E aí São Francisco vai dizer que o frade perfeito é a fraternidade. São as virtudes de cada frade, que não existe um frade perfeito, mas as virtudes de todos os frades nesse chamado, nesse propósito do nosso Deus. Então Deus traz de longe, lugares diferentes, nos reúne numa fraternidade para partilhar a vida, na alegria, na tristeza, né? Cuidar de uns aos outros, como Jesus nos mostra no Evangelho. Aquele que deixa a casa, pai, mãe, irmãos, tanto por causa do Evangelho, ganha cada vez mais, terá pai e mãe na vida fraterna. E nós vivenciamos na prática, né, essa realização, essa concretização da palavra de Deus em nossas vidas. Paz e bem, meu irmão. Atende, fica à vontade. O discernimento vocacional é um processo contínuo. Como podemos estar abertos ao chamado de Deus em nossas vidas? No processo do discernimento, para fazer a vontade de Deus, é preciso vontade e determinação, querer para realizar o propósito de Deus.
Então, a primeira atitude é estar aberto para que Deus realize em nós a sua obra. É na família também que alguém pode descobrir ao matrimônio. Conhecia a experiência de Deus, mas não aceitava. É vivendo algo que a igreja diz, uma igreja doméstica. Vá, mas faça tudo, mas não chega aqui sem ele. Gostou? Então curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo. Paz e bem.